Olá pessoal, vamos falar agora sobre verticalização das coligações. Antes de nós analisarmos os dispositivos, o que seria essa verticalização das coligações? Para concorrer a mandatos políticos eletivos, os partidos políticos poderão indicar os seus filiados isoladamente, escolher lá em convenção seus pré-candidatos para registro de candidaturas, ou poderão formar coligações, agregando outros partidos para que juntos consigam eleger mandatários. Isso é uma prerrogativa do próprio partido que poderá formar as suas coligações. A questão é a seguinte: nós tínhamos e temos essa matéria disciplinada na Constituição Federal. Havia uma redação específica, que era a redação originária lá desde 1988, e em 2006 nós tivemos a Emenda Constitucional 52, que mudou algumas regrinhas para atender a uma orientação do STF e para fixar a vedação a essa verticalização das coligações. O que seria verticalizar as coligações? Na verdade, verticalizar nada mais é do que você pegar os órgãos superiores e eles determinarem a atuação dos órgãos inferiores. É uma orientação vertical. Ou seja, o que o órgão nacional do partido político decidir em relação à formação de coligações, os órgãos regionais e municipais também deveriam observar. Basicamente, a orientação seria a seguinte: se houvesse a formação de uma coligação com o partido A, B e C na nacional, os órgãos regionais também deveriam se coligar entre A, B e C. É isso que dizia esta regra. E essa regra foi trazida, só que ela não é aceita atualmente. Por quê? Porque nós tivemos uma declaração de inconstitucionalidade do STF em relação a esse tema e houve uma modificação no próprio teor da Constituição Federal pela Emenda 52. Então, comigo na tela, vejam só qual que é a regrinha que tínhamos e o que nós temos hoje. Tá aí. Eu não vou ler o dispositivo anterior, porque na verdade ele era muito semelhante ao que nós tínhamos, muito semelhante à regra anterior, ela não foi modificada, nós tivemos simplesmente uma complementação. E diz o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição: é assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir a estrutura interna, a organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Ou seja, o partido político tem autonomia para definir as suas coligações. E agora preste atenção: sem a obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, aqui é a regra que veda a verticalização. Então poderão os partidos políticos, notem, formar para as eleições majoritárias a coligação entre A, B e C. E nas eleições presidenciais, a coligação A, B e C. E para eleições no âmbito de determinado estado, o órgão regional pode fazer coligação do partido A com o D e com o F. Não há problema. Ou seja, esse partido A pode, embora esteja coligado lá na nacional com B e C, pode se coligar com D e F, por exemplo, no âmbito regional. Não há mais esta obrigatoriedade, certo? É a regrinha que nós temos aqui dentro do 52. Devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidária. É isso que consta na nossa Constituição. Tá bom, professor, isso aqui é tranquilo. E qual que é o problema que você me apresenta dentro deste conteúdo aqui para eu ficar atento? É a leitura do artigo 6º da Lei 9.504 de 97. Vamos ler e depois eu pergunto para vocês se está ou não válido, se é ou não é aplicável. Vejam, é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária ou proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, ou seja, quando se coligar para ambas, formar-se mais de uma coligação proporcional entre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. O que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, uma regrinha que fala que
há necessidade de eu verificar uma certa correspondência entre coligações majoritárias e proporcionais dentro da mesma circunscrição. Esta regra viola a verticalização? Não viola. Há quem critique essa regra, dizendo que por conta da verticalização nós teríamos aqui que falar também numa horizontalização das coligações, mas não convém ao caso. Mas, por quê? Porque a doutrina majoritária, o entendimento da jurisprudência é que esse artigo 6º ele é plenamente aplicável. Tá, mas eu não entendi muito bem. Então, comigo, vejamos um exemplo. Vamos supor que para as eleições, né, de governador, nós tenhamos a formação de uma coligação X, com os partidos A, com o partido B, com o partido C, com o partido D, certo? Uma coligação formada para as eleições majoritárias. A partir daí, qual que é o questionamento? E em relação às eleições de deputado federal, deputado estadual e deputado estadual, que é proporcional, nós temos que observar necessariamente a mesma coligação X? Não, não temos. O que o dispositivo fala? Ele fala o seguinte, vejam só, podendo neste último caso, e é a partir daqui, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Então, alguns exemplos para vocês. Nós podemos ter a coligação X também, certo? Formada pelo partido A, pelo partido B, pelo partido C, pelo partido, aqui só deixa eu identificar que é D, pelo partido D. Isso é possível. Mas nós podemos ter também uma coligação Y, formada pelo partido A e partido D. Ou seja, com apenas 2 dos partidos da coligação anterior. Agora eu pergunto, é possível uma coligação para eleição proporcional, uma coligação W, formada entre o partido A, entre o partido C, entre o partido D e o partido F? Poderia isso? Não pode. Por quê? O dispositivo do artigo 6º caput fala o seguinte, podendo neste último caso formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Ou seja, esses 4 partidos aqui podem formar coligações menores, podem lançar candidatos isoladamente, podem formar coligações menores, mas não poderão formar coligações com partidos que não estejam integrando a majoritária para as eleições proporcionais, certo? Vejam só, aqui, pessoal, não é regra de verticalização. Quando eu falo em verticalização, que é vedada, nós temos órgão nacional definindo como regional e como órgão municipal irão atuar. Isso não existe, isto é vedado expressamente pela Constituição, 17, parágrafo 1º. A questão desta regra que nós vimos aqui no artigo 6º se aplica dentro da mesma circunscrição, dentro do pleito regional ou dentro do pleito municipal, se for o caso. Portanto, cuidado em relação a isso. Esse artigo 6º ele é plenamente aplicável e ele de modo algum se confunde com a vedação, a verticalização das coligações, certo? Ficou atento em relação a isso, porque é um assunto que pode ser cobrado e esse dispositivo aqui, para a ampla maioria da doutrina, ele é plenamente aplicável, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida que você tenha, me procure, por favor, no fórum no nosso curso. Um forte abraço, excelentes estudos e até uma próxima.